Oi? Amém, igreja? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu orei muito tempo para sentar do teu lado. Eu orei muito tempo para sentar do seu lado. Eu queria ler algumas cartas que algumas crianças ela fez para Jesus, né? Muito engraçado, eu achei interessante isso. A primeira carta diz assim: querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei pelo um cachorrinho. A outra carta diz: querido Deus, por favor, me dá um pônei. Eu nunca te pedi nada antes. Me dá um pônei. A outra diz: querido Deus, eu não acho que alguém poderia ser um Deus melhor do que você. Bem, eu só queria saber que eu estou dizendo isso porque você é um Deus. A Bíblia, ela fala e relata que o reino do céu pertence aos que são semelhantes às crianças. Amém, igreja? O tema da minha palavra hoje é paixão pelos perdidos. É um tema que Jesus colocou no meu coração e eu não entendi muito. Falei: Deus, por que essa palavra? Minha palavra ia ser outro tema, mas Ele colocou essa palavra no meu coração. Em 1918, Jesus ele foi ao encontro de uma criança nos Estados Unidos. O nome dele se chama Billy Graham. Quando ele estava no quarto brincando, Jesus ele apareceu para Billy Graham, ele pequeno, com 9 anos de idade. E Jesus falou para ele: me entrega a sua infância. E ele imaginou, né? Pediu, falou assim: Jesus, eu preciso de um tempo. E demorou poucos minutos, ele voltou e ele falou: Jesus, eu entrego toda a minha infância para ti. No outro dia ele foi para a escola, lá nos Estados Unidos, e a escola dele ia fazer uma expedição, ia fazer uma viagem para um museu. Na verdade, para uma casa, a casa de John Wesley, que é um dos maiores avivalistas do século passado, e que a casa dele virou um museu. Então eles foram à sala dele. Chegando lá, lá na casa de John Wesley, eles fazendo, né, lá, olhando lá as coisas, e no quarto de John Wesley, ao lado da cama, existia duas marcas do joelho dele, que ele orava muito. Então, quando foi para ir embora, a professora estava contando os meninos, né? Aí ela: opa, tá faltando um. E ela voltou para casa voltou lá para dentro da casa, né? E Billy Graham ele estava de joelho, prostrado no lugar exato que John Wesley orava. E ele fez a mesma oração ele fez uma oração assim: Deus, faz comigo lá nos Estados Unidos assim como o Senhor fez aqui com o John Wesley na Inglaterra. E a professora viu e ficou muito impactada com aquilo. E olhou aquele menino de 9 anos orando para Jesus pela cidade dele. Então, com 19 anos de idade começou o ministério de Billy Graham. Eu não sei se vocês conhecem, mas ele é um dos maiores avivalistas. Em termos de almas, ele ganhou mais almas do que toda a igreja primitiva. Em termos de almas. Mas ontem nós estávamos assistindo a aula aqui sobre evangelismo e nós escutamos falar de 2 caras. O segundo cara é George Whitefield. Um cara que ele foi completo em tudo, sabe?
um dos maiores avivalistas. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu abro a Bíblia, eu vejo um Jesus disposto a amar pessoas. Não tem como eu olhar para a Bíblia, toda vez quando eu pego a Bíblia eu vejo salvação. Toda vez. Eu vejo um Deus que entregou tudo. Ele não entregou simplesmente algo qualquer, mas Ele entregou tudo por você, sabe? Talvez você está aqui porque Jesus, Ele quer mudar a tua história. E hoje, de verdade, eu sinto que Jesus, Ele quer Ele vai soprar um sopro de evangelista no coração de muita gente aqui. E acredito que essa paixão, assim como Jesus, Ele teve essa paixão. Se você estudar a caminhada de Jesus, Ele sempre andou com compaixão pelos perdidos. Ele sempre quebrou paradigma. Em João capítulo 4, Ele quebra um paradigma com a mulher samaritana. Naquela época, aquele povo não se bicava. Mas Ele ensina 4 características de evangelismo. Enfim, eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas eu queria entrar no detalhe de Jesus, sabe? Deus, Ele manda nós amar o próximo como a nós mesmo. Mas de verdade, você tem amado o próximo? De verdade, você sente essa sensibilidade essa compaixão, sabe? O homem, ele trouxe a empatia, ele fez a empatia. A empatia é se colocar no lugar de qual, gente? Mas Jesus, Ele trouxe algo mais profundo. A compaixão. A compaixão é sentir a dor do próximo. Se você sentir a dor do próximo, tua vida nunca mais será a mesma. Certo dia, Jesus, Ele estava no barco e houve a multidão. Relata que quando Jesus, Ele viu aquela multidão, Ele sentiu compaixão pelaquela multidão. Se nós não amar o próximo, se nós não evangelizar o próximo com amor, nós não ganhamos almas. Sabe por que a cadeira do teu lado está vazia? Porque talvez você não tenha amado o próximo. Talvez você está aqui e o seu amigo não conhece Jesus. Ontem eu fiquei impactado porque a gente estava evangelizando e ouvi muito testemunho, sabe? As meninas, a Débora e as outras meninas que estavam evangelizaram lá umas meninas lá. Creio que Jesus encontrou ela. Mas ontem eu mais o Marquinhos estava evangelizando um cara que eu coloco para ele tinha uns 59 ou 60 anos. E ele não conhecia quem era Jesus. Eu cheguei no cara, tipo evangelizando ele. Eu falei, Jesus, não sei o que. Eu não sei quem é esse cara. E ali o Marquinhos falou um pouquinho de Jesus para ele. E eu falei outro. Depois que nós saímos, eu fiquei pensando, cara, eu preciso amar mais a Deus. Porque se a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Se você ama a Deus, você vai amar o próximo. Então Jesus, ele sempre andou com compaixão pelos perdidos. Sempre. E eu queria ler umas estatísticas. Presta atenção. Somente 5% dos cristãos dessa época tiveram experiência de trazer uma pessoa para Jesus. Significa que 99% das pessoas, dos cristãos, eles esquentam o banco da igreja, que nunca levaram uma pessoa para Jesus. Somente na Índia existe 360 mil deuses. É quase uma nação inteira condenada. No Japão,
a nação ainda está prostrada e adorando um Deus que é chamado Buda. No Japão nós temos um dos menores índices de evangelho. O continente africano, 1800 línguas faladas na África. A palavra Deus só foi traduzida em apenas 150 línguas. 40 milhões de africanos nunca leram a Bíblia. Fala misericórdia. A América Latina está dominada pelo catolicismo romano e pela idolatria, o espiritismo e a feitiçaria. No Ocidente, o que a gente vê agora é uma explosão do ateísmo, do relativismo. Ele cresce. A Europa hoje é considerada um continente pós-cristão. A Europa que foi o berço da reforma protestante. Os reformadores, John Wesley, Martinho Lutero, hoje se esfriou. Vemos que a Inglaterra não é mais o país de Charles Sturt, John Wesley, John Stott e Jones Puritano. Hoje a Inglaterra é um país do ateísmo. Na Ásia, das 1989 línguas faladas, nós só temos a Bíblia traduzida em 91 línguas. O ateísmo hoje existe em 11.227 etnias no mundo. Dessas 11.227, apenas 6.614 tem menos de 2% de cristão evangélico. A estatística mostra que nos 60 anos houve uma explosão de seitas orientais. O islamismo, em 60 anos, ele cresceu 500%. O hinduísmo, em 60 anos, ele cresceu 170%. O budismo cresceu 145%. E o cristianismo cresceu apenas 47%. O Brasil, de um tempo para cá, ele foi considerado o país espírita do mundo. Existem centenas e milhares de terreiros de macumba, umbanda em todo o Brasil. Hoje a religião que mais cresce no mundo é a Islã. O alvo dos muçulmanos é alcançar o mundo inteiro para o islamismo. Um dos propósitos do islamismo é transformar a Europa em um continente muçulmano. Hoje, o islamismo é a religião predominante em 43 países. Só no Egito, 94% da população é islâmica. Na Suécia, na França e na Inglaterra, os muçulmanos já são a segunda maior religião. O islamismo inverte dinheiro, presta atenção nisso. O islamismo inverte dinheiro só na América Latina, de que toda a igreja investe em missões no mundo inteiro. O islamismo é a religião que mais cresce no planeta. Agora eu quero trazer para Paraupebas. Caso de suicídio em Paraupebas. Ou melhor, no Brasil. No Brasil, é a quarta maior causa de morte entre jovens de 15 e 19 anos. Foram 55.649 casos em período de 2011 a 2015. Segundo os dados de setembro, segundo esses dados, entre os adolescentes com a idade de 10 a 14 anos, a taxa de suicídio aumentou 40%. Nos últimos 10 anos, 33%, entre aqueles da idade de 15 a 19 anos. Em Paraupebas, nos últimos 10 anos, aumentou de 9 casos para 39. Hoje, cerca de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Esse é o estado do homem moderno. O mundo precisa de Jesus.
E qual a maneira para que essas pessoas sejam salvas? Em ouvir e crer. Mas para que elas possam ouvir e crer, a gente precisa falar. A gente precisa pregar do Evangelho. Se a gente pegar no Evangelho de Mateus, a bússola da volta de Jesus é quando o Evangelho se expande. Olha essas estatísticas, cara. É de assustar. Ontem no Momento a Sós, às 3 horas da manhã, eu estava preparando a palavra, estudando mais ou menos. E eu peguei essas estatísticas. E doeu muito, sabe? Existe 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. E eu falei, mano, quem irá por eles? No ano de 2018 teve o Descendants lá nos Estados Unidos. E 5.000 jovens, eles levantaram a mão e falaram, eis-me aqui. E no Descendants eles enviaram 5.000 jovens missionários para o mundo. Em João capítulo 4, versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhes, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu vejo Jesus totalmente disposto a amar os perdidos. Eu vejo Jesus disposto totalmente focado na missão que Deus deu para ele. Eu vim fazer a vontade do Pai aqui. E qual é a vontade do Pai? É que nenhuma alma se pereça. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, esse capítulo é chamado a Grande Comissão. E nessa Grande Comissão, os discípulos estavam assustados. Como é que a gente vai fazer? Jesus está indo embora, e agora? Mas Jesus ele dá 2 promessas para a gente. A primeira, ele ordenou a gente ir. Assim como Deus entregou Jesus para que nós possamos ter a vida eterna, Ele nos ordenou. E agora eu te pergunto, você está indo pregar o Evangelho? Será que você sente de verdade essa paixão pelo próximo? Será que você consegue sentir a dor do próximo? Sabe, existem profecias e profecias que nós vamos colher cerca de 1 bilhão de almas. Ano passado a gente estava muito empolgado com esse ano. Mas talvez você não está fazendo nada para salvar a tua família. Talvez o seu amigo está perdido, sabe? E você não fala do amor de Jesus. Como é que você consegue amar a Deus e não amar o próximo? O Evangelho se resume em almas. Afinal, a única coisa eterna aqui nessa terra é almas. O Evangelho não é no singular, é tudo no plural. Não é eu, é nós. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, é uma coisa muito interessante que ele fala: Pai nosso que estás no céu. Então o Pai não é só nós, não é só meu, o Pai é nosso. O pão não é só meu, o pão é nosso. A grande verdade é que talvez a gente tenha se esfriado, ou a gente está num comodismo espiritual. Mas a grande verdade é que a gente tem esquecido esse versículo, cara. É muito importante, porque Jesus ele nos ordenou. E a outra promessa que ele nos deu é que eu estarei convosco até a consumação do século. Olha isso, cara. Ele mandou nós ir
mas também Ele falou que nunca ia te deixar só. Ontem, a gente evangelizando, eu acredito que Jesus, Ele encontrou as ovelhas perdidas. Sabe? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 1. Jesus, Ele sempre ensinou. Naquela época, Jesus, Ele estava ensinando aquele povo em parábola. Eu achei muito interessante que Ele usou uma estratégia naquela época, porque Ele sabia que aquele povo, ele apacentava as ovelhas. Então Ele usou essa estratégia. Em Lucas 15, fala sobre a ovelha perdida. Certa ocasião, muitos colaboradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. Acho interessante que é muito louco, porque Jesus, Ele fala que eu vim pelos perdidos. E aqui os fariseus, eles estão julgando Jesus porque ele sentava na mesa de pecadores. Certa vez o Gilberto Araújo falou que na mesa de Jesus senta príncipes, reis, mendigos, perdidos. É muito louco, porque Jesus, Ele sempre se moveu em compaixão. Continuando, este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então Jesus contou uma parábola. Se alguém de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? É engraçado que muitos de nós procuram, mas pouco acham. Muitos de nós vamos procurar, mas pouco desiste no meio do caminho. Mas o que Jesus está nos ensinando é procurar até achá-la. É até achá-la. E o engraçado é que quando você acha, existe uma festa no céu. A ovelha perdida. E assim, deixa o campo, as outras 99, e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Até achá-la. Quando encontrar, fica muito contente e volta com ela no ombro. E chegando em casa, chama os amigos, os vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei a ovelha perdida. Pois eu lhe digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Aqui Jesus nos ensina a se arrepender. É engraçado que Ele fala, a gente procura até achá-la. E quando acha, Ele nos ensina a ficar alegre. E existe uma festa no céu. É isso, cara. É a gente sentir, sabe? Amar o próximo. É ir atrás da ovelha até achá-la. É não desistir. Sabe, é muito louco que uma coisa a gente aprende com Satanás. Ele sabe que ele é perdido, ele é derrotado. Ele sabe. Mas ele não desiste de levar pessoas para o inferno. E nós sabemos que a gente está do outro lado. E por que a gente desiste? A gente desiste tão fácil. Porque a gente vai procurar e desiste. Ah, não quero mais. Mas Jesus nos ensina
a procurar até achá-la. Continuando, a moeda perdida. Jesus continuou: se uma mulher que tem 10 moedas de prata, perde uma, vai procurá-la. Ela acende lamparina, vai à casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando encontra, convida as amigas, os vizinhos e diz: alegre-se comigo, porque achei minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Continuando, a parábola do filho pródigo. Talvez muitos de vocês conheçam. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o moço disse ao seu pai: quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco dia depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz que havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país, ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. E este mandou para uma fazenda a fim de tratar de porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caim descia, fala comigo, Caim descia. Ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar. O versículo 18. Vou voltar para a casa do meu pai e disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não mereço ser chamado de ser seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa de seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai avistou e com muita pena de seu filho correu e abraçou e beijou e disse. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não mereço ser chamado de ser seu filho. Mas o pai ordenou ao empregado: depressa, traga a melhor roupa, vista ele, põe o anel no dedo dele e a sandália nos pés. Também traga e matem um bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? É engraçado que nas 3 parábolas elas se encaixam. A ovelha que se perdeu do seu pastor, o dracma que foi perdido por descuido e o filho que deixou seu pai. É engraçado que no versículo 17 ele fala: caindo em si. Talvez muitos de nós precisa cair em si. É engraçado que quando ele está no fundo do poço, ele se arrepende. No versículo 18 eu vejo como um arrependimento. Ele pensou: os trabalhadores do meu pai estão comendo coisa boa e eu aqui passando fome, comendo comida de porcos. Então ele caiu em si e voltou. Ou seja, ele se arrependeu e voltou. Talvez muitos de nós tenham que se arrepender aqui nessa noite. Mas é engraçado que quando ele está voltando para casa, o pai avista ele primeiro. Então, se o pai viu ele primeiro, é porque o pai estava esperando ele. Ele sabia que seu filho ia voltar. Eu me lembro que 4 anos atrás, Jesus me encontrou e eu estava caminhando com Jesus. Eu era novo no Evangelho e eu estava passando por um momento muito difícil com Deus.
um deserto. Eu não suportei o deserto e desisti de tudo. Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei: Jesus, eu não quero mais. Não quero mais o Senhor. Sai da minha vida e eu vou viver. Eu vou viver. E eu me lembro nitidamente o Espírito Santo falando comigo: pode ir, Jonas, mas eu sei que tu volta. E quando eu voltei para Jesus, eu lembrei disso. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei disso. Ou seja, o pai viu ele primeiro. Então o pai estava esperando ele voltar. Ele sabia que o filho dele ia fazer merda. E o engraçado é que no último versículo o pai ele não aponta o pecado do tipo o que o filho fez. Vamos dizer pecado. Ele não aponta, ele simplesmente libera o destino do filho dele. E Jesus ele foi, como diz Gilberto Araújo, ele foi esplêndido na arte de liberar destino. Se lembra quando os fariseus queriam apedrejar aquela mulher? E quando eles levaram aquela mulher para Jesus, Jesus ele já sabia o que ela fazia. Mas Jesus ele não apontou o pecado dela, ele liberou o destino dela. E quando ele libera o destino dela, vai, não peque mais. Mas o que Jesus quer fazer hoje nessa noite é gerar em mim e em você uma compaixão pelos perdidos. É muito triste que ano passado a gente não bateu nossa meta do overdose. Eu me esqueci qual é a meta, mas a gente não bateu. Mas esse ano a gente falava: pô, ano que vem a gente está muito empolgado. Mas a verdade é que ainda há pessoas para a gente amar. Por que essa cadeira do teu lado está vazia? É muito louco porque Jesus nos ensina a ter compaixão pelos perdidos. Existe um grupo de jovens que eles se chamam moravianos. Eles são jovens missionários. E esses moravianos, eles estavam lá tava tipo uma reunião dessa aí. O cara dele estava falando, enviando os jovens para as missões, para as nações. E ele falava às nações e o povo: eu tenho chamado para essa nação. E existia dois jovens. E os caras falando às nações. E quando ele terminou, esses dois jovens chegou nesse cara e falou assim: ei, você não falou a nação que eu ia. Você não falou o continente que eu ia. E ele falou: qual o continente que Jesus chamou vocês para ir? E ele falou: ilha tal. E essa ilha, ela só tem um caminho, só de ida. Era uma ilha de escravos. E quando ele falou para esse cara ficou impactado. Ele falou: não tem como a gente enviar vocês, a gente está sem dinheiro. E lá é um caminho sem volta. Se vocês não vão voltar mais. E ele falou: não. E os meninos falaram para ele: não, você não entendeu ainda. A gente vai e vende nós como escravo. No outro dia, no porto, agora pense comigo, no porto, esses dois jovens abraçando a família deles e chorando. E a mãe dele falando para ele: a gente se vê mais tarde, filho. E ele falando para a mãe dele: a gente se vê mais tarde, mãe, no céu. E quando ele estava indo, um jovem, ele correu no barco, no mais alto pico. E ele soltou uma frase que ecoou aquela cidade: o cordeiro é digno de todo sacrifício. E aquela voz ecoou aquela cidade.
e despertou aquela galera. Não existe evangelho sem marca. E essa frase ali tem que ecoar nossos corações, sabe? Existe um povo perecendo. Quando nós evangelizávamos ontem, a gente via nos rostos das pessoas pedindo socorro. Eu preciso disso daí que vocês têm. A gente tem que ter essa compaixão pelos perdidos. A gente tem que amar mais. Mais e mais. Hoje eu estou aqui, meu pai não aceitou Jesus ainda. Mas existe uma profecia na vida do meu pai. Meu pai, ele foi crente, só que ele desviou, porque minha avó, ela orou para Jesus levar ele. E quando Jesus estava levando ele, ela intercedeu pela vida dele, para Jesus não orar mais. Hoje meu pai, ele é usuário de drogas. Ele é viciado em drogas. Viciado no álcool. Mas quando eu olho para o meu pai, eu falo, eu preciso buscar mais de Deus. Eu sempre falo para ele, cara, tu vai ser o maior avivalista de todo o Brasil. Eu sempre vejo ele assim. Hoje meus amigos não aceitaram Jesus, eles estão tudo desviados. Mas sempre que eu posso evangelizar ele pelo meu celular, que eles moram longe, eu falo de Jesus para ele. Sempre quando eu saio eu falo, Jesus, quem que o Senhor quer encontrar hoje? Sempre. No meu trabalho, eu sempre olho pelo meu trabalho e falo, Jesus, me dá essas pessoas do meu trabalho. Mas eu sinto que eu não sinto compaixão pelos perdidos. Sabe, eu oro todos os dias, Jesus, coloca essa compaixão que o Senhor sentia pelos próximos. Gera em mim essa compaixão de eu sentir a dor do próximo, Jesus. Eu não quero ser só mais um nessa multidão, Jesus. Então Jesus, ele sempre fez a diferença. E o engraçado é que em João capítulo 3, versículo 16, relata que Jesus, ele entregou a vida dele por nós. Talvez é o versículo mais conhecido da Bíblia. Ou melhor, o mais conhecido. Mas o mais profundo também. Existe um cara que morreu por mim e por você. Olha que louco. Olha que declaração de amor. Não existe declaração maior do que essa. É a gente amar mais a Deus. Eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse.